O oryx tem chifres longos e distintos e uma cor branca brilhante com uma mancha preta em volta dos olhos. Eles são animais solitários e geralmente se alimentam de ervas secas, mas também podem se alimentar de arbustos e frutas. São considerados resistentes à extinção devido à caça furtiva e à perda de habitats naturais. Eles podem se defender com seus chifres transparentes ao ser atacado por um predador. Eles são capazes de causar danos graves a um predador se sentirem ameaçados o suficiente. No entanto, o oryx prefere fugir de um predador em vez de lutar, pois eles não são animais agressivos por natureza. Seus chifres são usados principalmente para se defender contra outros oryx durante uma competição por alimentos ou parceiros. As girafas são animais incríveis que fascinam muitas pessoas com suas características físicas únicas e comportamentos interessantes. As girafas são os animais terrestres mais altos do mundo, com uma altura média de cerca de 5,5 a 6 metros. Os machos geralmente são mais altos e pesados do que as fêmeas. As girafas têm pescoços longos e pernas compridas, o que lhes permite alcançar folhas e galhos que outros animais não conseguem. Suas pernas traseiras são mais longas do que as dianteiras, o que lhes permite correr a uma velocidade de até 60 km por hora quando estão ameaçadas. Possuem manchas marrons e amarelas em sua pelagem, o que ajuda a se camuflar em suas áreas de vida natural. Cada girafa tem um padrão único de manchas, assim como nossas impressões digitais únicas. Elas têm línguas longas,
que podem chegar até 45 centímetros. E podem ser de cor preta ou azul. Essa língua longa ajuda as girafas a pegar folhas e galhos das árvores. As girafas são nativas da África e podem ser encontradas em diferentes habitats, incluindo savanas, planícies e florestas. Existem 4 espécies de girafas conhecidas: a girafa do norte, a girafa do sul, a girafa de Rothschild e a girafa Masai. As girafas evoluíram há cerca de 20 milhões de anos a partir de um ancestral comum com as gazelas. Durante esse tempo, elas desenvolveram muitas características únicas, como pescoços longos e pernas compridas, para se adaptarem aos seus habitats. Elas são animais polígamos, o que significa que os machos se acasalam com várias fêmeas. A época de acasalamento geralmente ocorre durante a estação seca, quando a comida é escassa e as girafas estão mais ativas. Os machos lutam entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas, usando seus pescoços longos como armas. As girafas fêmeas darão à luz um único filhote depois de uma gestação de cerca de 15 meses. O parto geralmente ocorre em pé, e o filhote cai de uma altura de cerca de 1,5 metros. Os filhotes podem andar e correr logo após o nascimento, e são amamentados por suas mães por cerca de 1 ano. As girafas são animais sociais e geralmente vivem em grupos chamados torres, que podem incluir de 10 a 20 indivíduos. Esses grupos são geralmente compostos por fêmeas e seus filhotes, mas também podem incluir machos solitários. As girafas se comunicam entre si através de vocalizações, posturas corporais e gestos com a cabeça e o pescoço. As vocalizações das girafas incluem sons de baixa frequência, como grunhidos, mugidos e guinchos. Além disso, as girafas usam posturas corporais e gestos com a cabeça e o pescoço para se comunicar. Por exemplo, uma girafa pode balançar a cabeça e o pescoço para mostrar ou afastar outros indivíduos. Elas também podem curvar o pescoço e abaixar a cabeça para indicar submissão. As girafas são animais herbívoros e passam a maior parte do dia procurando por comida. Elas se alimentam principalmente de folhas de árvores, mas também comem brotos, frutas e flores. As girafas têm uma língua preensil que pode se estender 45 centímetros, o que permite pegar folhas e galhos de árvores altas. Elas também têm um sistema circulatório especial que lhes permite evitar a pressão arterial excessiva em seus cérebros quando abaixam a cabeça para se alimentar. Infelizmente, as girafas estão enfrentando muitas ameaças em seu ambiente natural, incluindo a perda de habitat, a caça furtiva e a mudança climática. Todas as 4 espécies de girafas estão listadas como emergentes ou ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. As girafas são animais incríveis com muitas características únicas e interessantes, desde seus pescoços longos e pernas compridas, até suas vocalizações e comportamentos sociais. São animais fascinantes de conhecer e admirar. No entanto,
É importante lembrar que esses animais estão enfrentando grandes ameaças e precisam de nossa proteção e conservação para garantir sua sobrevivência no futuro. Vamos falar de elefantes? O elefante africano tem a gestação mais longa, chegando aos 22 meses. O ciclo menstrual do elefante fêmea dura de 3 a 4 meses, por isso podem ser fecundadas de 3 a 4 vezes por ano, e estes fatores tornam um pouco mais difícil a gravidez em cativeiro. Os rituais de acasalamento são de curta duração, tendem a esfregar-se um no outro e abraçarem as suas trombas. Para dar à luz, a mãe sustenta-se nas 4 patas e o filhote cai de cabeça no chão. A queda rompe o cordão umbilical que supriu o feto de nutrientes oriundos da corrente sanguínea da mãe e fez a retirada dos resíduos ao longo de seu desenvolvimento. O parto da aloá é sempre acompanhado pelas outras aloás. O papel principal dessas auxiliares é proteger a mãe de um ataque de leões. Os elefantes formam um semicírculo defensivo onde os filhotes ficam em proteção. A mãe ou suas companheiras parteiras removem delicadamente a bolsa fetal e colocam o elefantinho em pé. Ele é dirigido para as tetas da mãe, onde bebe sua primeira dose de leite utilizando a boca e não a tromba. O elefantinho será amamentado pelos próximos 3 anos ou mais. A ducha refrescante alivia o calor e, ao mesmo tempo, suaviza o incômodo das picadas de insetos. Depois do banho, o elefante rola no barro que, ao secar, dará alguma proteção contra parasitas.
Vamos falar de leões? A função do leão, cujo nome científico é Panthera leo, é proteger seu grupo, deixando de lado o trabalho de correr atrás de comida. A responsabilidade de caçar fica a cargo das leões, que buscam pelas carnes de espécies como zebras, antílopes, búfalos e javalis. As leoas sempre caçam em duplas ou em grupos de 3, seguindo uma tática silenciosa. Elas se aproximam da presa utilizando arbustos e plantas como esconderijo. Parte do grupo fica escondida, esperando para dar o bote, enquanto a outra espanta os animais em direção à emboscada. Esses animais reproduzem-se por todo o ano e são polígamos. O pico da época reprodutiva ocorre durante a estação chuvosa. A gestação dura aproximadamente 3,5 meses. Cada fêmea dá à luz, em média, 3 ou 4 filhotes, os quais nascem com peso entre 1 e 2 kg. O acasalamento dura de 2 a 4 dias, e as fêmeas ovulam de 2 a 3 vezes por hora. Estes animais podem copular a cada 15 minutos, noite e dia, até a completa exaustão. As leoas copulam com diferentes machos do bando, o que pode gerar uma ninhada com filhotes de diferentes pais. Alguns especialistas garantem que os leões podem chegar a ter mais de 80 cópulas em um só dia. Os filhotes são amamentados durante 6 meses e chegam à maturidade sexual aos 3 ou 4 anos. A juba começa a crescer no macho aos 2 anos, quando geralmente abandonam o bando ou são expulsos. Em estado selvagem, vivem em média 10 anos. Em cativeiro, chegam a viver até 30 anos.